Tenho uma ideia que eu resisti por muito tempo. É, é a ideia de que nós somos feitas de camadas, como uma cebola. Sim, essa ideia batida de que somos feitos de camadas. Mas o grande pulo do gato é que eu entendi que não é sobre tirar camadas. É aceitar que você é a composição de exatamente todas elas, inclusive aquelas que mais doem, inclusive aquelas que nós não gostamos. E eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre o que acontece, qual é a grande magia de quando você aprende a se reconstruir, a se reestabelecer com todas essas camadas. Bem-vindos ao Em Voz Alta. Eu vou ler porque eu tô nervosa, mas esse vídeo é muito importante, então eu preciso gravar mesmo nervosa. Bora lá. Quando eu era jovem, eu tinha muitos sonhos. Alguns desses sonhos, hoje eu olho pra eles e eu fico achando que eles mais parecem um filme de terror do que um sonho. Porque aquela Thaís de antigamente, aquela Thaís mais nova, ela não tinha fontes de comparações que levassem a realmente aonde eu desejava chegar. Sem a internet, sim, gente, eu sou da época sem internet. Naquela época, quando nós não tínhamos a internet, os Instagrams da vida, nós tínhamos como referência só o nosso dia a dia. Talvez uma novela, talvez alguém da escola que tivesse uma vida um pouco mais legal, talvez um vizinho que tivesse alguma coisa que você gostava, mas o nosso repertório era muito limitado. Então, se você se apegasse numa referência errada, em um dado momento da vida, que foi onde eu cheguei, você vai olhar e vai falar: tá, mas que lugar é esse? Que camadas são essas? Eu não sou isso. E aí é nesse momento que você começa a perceber que, para algumas pessoas, a internet pode ser sim algo ruim, porque você passa a ter uma comparação constante com outras vidas. Mas para quem viveu um nível de escassez com consciência, ou que você passa a ter consciência, a internet é uma grande bênção, porque você consegue começar a encontrar alvos, pessoas com quem você tenta se assemelhar naquilo que você gosta e você consegue chegar numa camada mais parecida com a sua ou numa camada que você almeja conquistar. Ao longo do tempo, você vai percebendo que alguns sonhos, eles te distanciam da tua essência. Alguns sonhos, eles quebram quem você é. Eles fazem suas camadas parecerem obsoletas ou desprezíveis. E não são, porque as camadas são você. Você é cada uma delas, elas foram escolhidas para estar aí. Então, valorizar essas camadas e dar um novo significado a cada uma delas, com aquilo que você quer que elas tenham de significado, é a coisa mais linda que você pode fazer por você mesma. E foi nesse contexto que eu fui reconstruindo o quem eu quero ser. Foi nesse contexto que eu fui foi nesse contexto que eu fui reconstruindo o que eu quero ser. Foi nesse contexto que eu fui encontrando todas aquelas coisas que cabiam e não cabiam na vida da Thaís, a vida que a Thaís gostaria de levar, a vida que a Thaís gostaria de ter. Foi quando eu entendi que eu quero zelar pela minha casa, eu quero ser uma mãe com tempo para minha filha, ao mesmo tempo que eu quero ser uma profissional realizada, mas eu quero ser realizada nos meus níveis de realização e não em competição com o meu vizinho, com o cicrano, com o... Não, é dentro do meu nível de realização, é dentro dos meus sonhos, porque chega um momento da vida em que você percebe que você tem valores que você não vai negociar. Então, eu não ambiciono, por exemplo, um sucesso profissional que me afaste da criação da minha filha. Eu não ambiciono um nível de vida, né, um status financeiro que me torne uma refém do trabalho. Tampouco eu ambiciono estar em lugares em que a minha paz não coexiste. Isso já não faz mais sentido. Isso destoa de todas as minhas camadas. Mas eu só consegui perceber isso quando eu aceitei cada uma das minhas camadas e coloquei elas nos seus devidos lugares. E o mais bonito de tudo isso é que, sim,
É possível, eu estou nesse caminho, eu estou nessa reconstrução, então é possível para todos. Só que dói, só que é desconfortável, só que é doloroso, sabe? Algumas camadas, quando você vai trabalhar nelas, você precisa deixar lugares, pessoas, pensamentos, crenças, você precisa reconstruir, você precisa dar um ambiente novo para cada uma dessas camadas, e isso é muito doloroso. Mas, ao mesmo tempo, quando você olha para onde você quer chegar, quando você olha para aquele lugar onde está o eu, que você realmente reconhece, vale muito a pena. E o mais engraçado de tudo isso é que a minha ficha caiu quando a minha filha, de 4 anos, começou a cantar uma musiquinha lá, ano passado. E essa musiquinha é uma conversa entre o casulo e a borboleta. Em um dado momento dessa musiquinha, a... o casulo pergunta para a borboleta: Mas o que você fez para chegar até aí? Que a borboleta hoje voa, colhe pólen, ela, né, saiu daquele mundo apertadinho, escuro, que ela fala, né? Antes eu estava aí, nesse escuro, nesse apertado, nesse limitado. E hoje ela conta tudo que ela faz de maravilhoso, que é voar, ver muitas cores, visitar várias plantas, flores, enfim, é uma vida livre, colorida, bonita. E o casulo pergunta para ela: "Mas o que que você fez para chegar aí?" E ela responde: "Eu acho que eu cresci." E é isso que eu desejo para mim e para você. Eu desejo esse caminho de transformação, de reencontro com cada uma das suas camadas, para que você chegue nesse lugar, para que você olhe lá na frente e fale: "É, doeu, mas eu cresci." Eu te espero no próximo vídeo.